Boa noite a todos. Sessão ordinária de 24 de junho de 2025. Prestador de vereadores que fazem serviço de presença nos vereadores. Estão presentes na sessão ordinária os senhores vereadores Elvis Cerqueira Riga, Jaqueline Surado Ribas, José Freire dos Santos, Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende, Oscar Lopes Cerqueira Filho, Renato Siqueira Pires, Tony Jefferson Vigo Soares e o Everton de Almeida Trindade. Havendo quórum para deliberar, eu declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Benito, a realizar-se hoje, dia 24 de junho de 2025. E sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Determinar o secretário a leitura do versículo bíblico. Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Está autorizado a inscrição para registro na tribuna sobre assunto de livre escolha. Determinar o secretário a leitura da ata número 013/2025 da 9ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Benito, realizada no dia 10 de junho de 2025. Requeiro a dispensa da leitura da ata número 013/2025 de 10 de junho de 2025. A ata está em aberto para edificações. A ata está em votação. A ata está aprovada por divórcio. Determinar ao secretário a leitura dos papéis expedientes para conhecimento dos seus vereadores. Indicação número 020/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, nos termos regimentais, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da prefeitura que realize, com a máxima urgência, serviços de manutenção nas estradas rurais do município. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária devido às constantes reclamações dos moradores e usuários das vias rurais, que relatam as péssimas condições de tráfego, com buracos, valetas e trechos que estão dificultando ou até impedindo o trânsito de veículos, principalmente dos produtores rurais que dependem dessas estradas para escoar sua produção, bem como dos moradores que utilizam diariamente essas vias. A manutenção e a conservação das estradas rurais são essenciais para garantir segurança, melhor mobilidade, desenvolvimento da atividade agrícola e qualidade de vida para os moradores da zona rural. Câmara Municipal Santo Expedito, 23 de junho de 2025, Adolfo Palestrins, vereador autor. Requerimento número 0015/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, nos termos regimentais e após ouvido o plenário, requeiro que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio do setor competente, envie a esta Casa de Leis as seguintes informações referentes aos funcionários contratados através do CIOB, Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista. Item 1. Relação completa dos funcionários contratados pelo CIOB que estão prestando serviço no âmbito do município, informando nome, função, local de trabalho e carga horária semanal contratada. Item 2.
esclarecimentos sobre como está sendo realizado o controle de frequência e de jornada desses funcionários. O sistema de marcação de ponto é eletrônico, manual ou outro meio. Há fiscalização quanto ao cumprimento integral da carga horária? Além disso, indica-se ao Poder Executivo que adote nos departamentos que já possuem ponto eletrônico instalado que os funcionários contratados pelo CIOP utilizam o mesmo sistema de registro de jornada utilizado pelos servidores efetivos, como forma de assegurar isonomia, controle e transparência. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade atender a denúncias recebidas por esse Legislativo, de que alguns funcionários contratados pelo CIOP supostamente não estariam cumprindo integralmente a carga horária contratada, embora estariam assinando como jornada completa. Diante disso, torna-se essencial obter esclarecimentos sobre o quadro de funcionários, bem como sobre os procedimentos adotados no controle de frequência. Ademais, a adoção do ponto eletrônico para esses profissionais, onde houver, contribuirá para garantir maior transparência, controle efetivo da jornada de trabalho, isonomia entre os servidores e resguardo tanto do interesse público quanto da administração municipal. Câmara Municipal de Santo Expedito, 23 de junho de 2025. Adolfo Palestrides, vereador autor. Requerimento número 016/2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, requeremos a nota da mesa diretora que, após ouvido o plenário, que o projeto de lei complementar número 0003/2025 do Executivo Municipal tenha tramitação nesta Casa de Leis em regime de urgência especial, para que o mesmo seja lido, discutido e votado na presente sessão. Considerando que atividades desenvolvidas pelos profissionais de fonoaudiologia tiveram uma considerável demanda e que a formação de novos profissionais não está acompanhando, causando uma escassez de profissionais no mercado, e com o objetivo de garantir uma remuneração mais adequada e atrativa, possibilitando a manutenção de um profissional para atender às demandas do município, entendemos a necessidade que a proposta é urgente. Câmara Municipal de Santo Expedito, 24 de junho de 2025. Elvis Pereira Iga, vereador autor. Renato Siqueira Tris, vereador autor. Oscar Lopes Cerqueira Filho, vereador autor. Adolfo Palestrides, vereador autor. Tony Jefferson Lima Soares, vereador autor. José Felipe dos Santos, vereador autor. Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende, vereador autor. Parecer jurídico. Assunto: análise do projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa de entrega de kits de enxoval para bebês a gestantes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Santo Expedito. Relatório: trata-se de análise jurídica do projeto de lei que visa instituir no âmbito do município de Santo Expedito o programa de entrega de kits de enxoval para bebês destinado a gestantes em acompanhamento pré-natal na rede pública de saúde do município. O projeto tem por objetivo fornecer gratuitamente kits contendo itens de enxoval a fim de apoiar gestantes em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pela rede pública de saúde municipal. Da análise jurídica. Inicialmente, cumpre destacar que a iniciativa do projeto versa sobre matéria que, embora tenha cunho social e assistencial, possui repercussões diretas na seara orçamentária e financeira do município, bem como na organização administrativa. Diante disso, observa-se que há um vício da iniciativa, uma vez que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo dispor sobre organização e funcionamento da administração pública municipal, criação e execução de programas que impliquem em despesas públicas, definição de políticas públicas no âmbito da saúde e da assistência social, conforme disposto nos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B e a linha E da Constituição Federal e artigo correspondente da Lei Orgânica do município. Além disso, a proposta, ainda que meritória, não apresenta estimativa de impacto orçamentário financeiro, nem indicação da fonte de custeio, requisitos indispensáveis conforme os artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto, ao gerar a obrigação de fornecimento de bens materiais, kits de enxoval, que não se encaixa no auxílio natalidade básico que a Secretaria de Saúde poderia disponibilizar através de parceria com a assistência social, segundo o levantamento, o kit proposto no projeto de lei perfaz a quantia de mais ou menos R$1.000,
sendo assim inviável para o município arcar com tal despesa que excede o básico e impacta diretamente o orçamento municipal, o que exige prévia previsão na Lei Orçamentária Anual, LOA, e, preferencialmente, inclusão no Plano Plurianual, PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Portanto, a ausência desses elementos torna o projeto inconstitucional, ilegal e inexequível por afrontar o princípio da legalidade orçamentária, o princípio da separação dos poderes, as normas de responsabilidade fiscal. Conclusão. Diante do exposto, este parecer jurídico é contrário à aprovação do projeto de lei, uma vez que padece de vício de iniciativa, afronta os princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade orçamentária e descumpre as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Ressalta-se que, caso haja interesse na implementação de política pública dessa natureza, a iniciativa deverá partir do chefe do Executivo, acompanhada de estudo técnico, impacto orçamentário financeiro e previsão na legislação orçamentária vigente. É o parecer Santo Expedito, 23 de junho de 2025, Anderson José Bétio, chefe do Executivo, Daniela Nicolucci Damasceno, diretora do Departamento Administrativo. Parecer jurídico. Assunto: análise de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de taxas e impostos aos comerciantes que utilizam espaços públicos mediante concessão ou permissão de uso formalizada no município de Santo Expedito. Relatório. Vem para análise jurídica o projeto de lei que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de taxas e impostos aos comerciantes que fazem uso de espaços públicos, desde que mediante concessão ou permissão formalizada junto ao município. Da análise jurídica. Inicialmente, destaca-se que o projeto de lei trata de matéria tributária, especificamente sobre isenções fiscais, cuja concessão está submetida a rigorosos requisitos legais e constitucionais. Embora a competência para instituir e arrecadar tributos municipais seja do município, artigo 30, parágrafo 3º da Constituição Federal, a concessão de isenções, remissões e benefícios fiscais deve observar os princípios: legalidade, igualdade tributária, interesse público devidamente justificado, princípio da capacidade contributiva, princípio da isonomia. Além disso, a proposta carece de estudo de impacto orçamentário e financeiro, bem como não apresenta indicação da fonte de compensação da renúncia de receita, contrariando os artigos 14 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 seguintes: demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, ou que será acompanhada de medidas de compensação, como aumento de receita ou redução de despesa. Portanto, a aprovação de uma lei que concede isenção de taxas e impostos aos comerciantes ocupantes de espaços públicos, sem o devido embasamento técnico, financeiro e jurídico, além de afrontar a lei de responsabilidade fiscal, poderá gerar responsabilização dos agentes públicos, tanto na esfera administrativa como na civil e na penal, por ato de improbidade administrativa. Conclusão. Diante dos fundamentos expostos, este parecer é contrário à aprovação do projeto de lei, haja vista que afasta-se dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da responsabilidade fiscal, não apresenta estimativa de impacto orçamentário e financeiro e fonte de compensação da renúncia de receita, viola os dispositivos da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Recomenda-se, portanto, a rejeição do presente projeto de lei, sob pena de gerar vícios insanáveis de ordem jurídica, orçamentária e administrativa. É o parecer Santos Expedito, 23 de junho de 2025, Anderson José Bétio, chefe do Executivo, Daniela Nicolucci Damasceno, diretora do Departamento Administrativo. Ofício PMSE número 66/2025. Senhor Presidente, em anexo ao presente, encaminhamos a essa Igreja, Casa Legislativa, o incluso projeto de lei número 010/2025 e inclusas justificativas. Conforme justificativa em anexo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei, ressaltando que o presente projeto é de suma importância
e, com a sua aprovação, permitirá o aprimoramento do programa Frente de Trabalho para o auxílio ao desempregado. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Anderson José Bétio, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 010/2025. Acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal número 1797, de 27 de setembro de 2023, e dá outras providências. Anderson José Bétio, Prefeito Municipal de Santo Expedito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Municipal, número 1797/2023. Pela ordem, senhor presidente. Essa dispensa da leitura do projeto. Isso todos em cópia, irmão. Bom. Com requerimento verbal do vereador Adolfo Paes Filho sobre a dispensa da leitura do projeto em votação. Aprovado por do voto. Está dispensada a leitura do projeto. Ofício P. Ofício PMSE número 65/2025. Senhor Presidente, em anexo ao presente, encaminhamos o projeto de lei complementar número 003/2025, que dispõe sobre a alteração de referência de carga efetiva pertencente ao quadro de funcionários públicos municipais e dá outras providências. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência e demais membros dessa Casa os protestos de elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Anderson José Bétio, Prefeito Municipal. Mensagem de justificativa ao projeto de lei complementar número 003/2025. Temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o anexo projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração de referência de carga efetiva pertencente ao quadro de funcionários públicos municipais e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo promover a adequação e valorização salarial do cargo de fonoaudiólogo do município. Cabe salientar que atividades desenvolvidas pelos profissionais de fonoaudiologia tiveram uma considerável demanda e, na contramão, a formação de novos profissionais não está acompanhando, causando uma escassez de profissionais no mercado. Desta forma, com o objetivo de garantir uma remuneração mais adequada e atrativa, é que apresentamos a presente preposição, a qual vai possibilitar a manutenção de um profissional para atender às demandas do município, garantindo a continuidade do serviço. Cabe exemplificar ainda que o município, em outra ocasião, já realizou uma tentativa de contratar uma profissional da área para suprir uma demanda temporária, porém sem sucesso, sendo que, além da escassez de profissionais, o salário foi fator decisivo para o não preenchimento da vaga. Desse modo, é dever da administração promover adequações necessárias dentro da estrutura do município, que visem a valorização dos servidores, como já realizados em outros casos, buscando o balizamento de referências de acordo com a natureza, responsabilidade, complexidade dos cargos e realidade de mercado. Por fim, cumpre salientar que o projeto de lei complementar tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas, portanto, as razões para a apresentação do projeto de lei ora encaminhado, destinado à apreciação e aprovação pelos membros dessa Casa. Anderson José Bétio, Prefeito Municipal. Santo Expedito, 24 de junho de 2025. Ao setor Gabinete Assunto Cálculo. Segue cálculo solicitado sobre impacto orçamentário e financeiro com valor de aumento mensal. Mês 5, a folha ficou no valor de R$ 951.744,29, conforme o documento recebido do RH com valor de referência atualizado da folha de pagamento irá aumentar 0,003%
35, 52%. De município de Santos Vila, Estado de São Paulo, André Moreira Pereira, contador. Projeto de lei complementar número 03, de junho de 2025, dispõe sobre a alteração de referência de cargo efetivo pertencente ao quadro de funcionários públicos municipais e da outras providências. Anderson José Bétio, prefeito municipal de Santo Expedito, no uso de suas atribuições legais, apresenta o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica alterada a referência do cargo abaixo descrito, pertencente ao quadro de funcionários públicos municipais, que passa a fazer parte integrante do anexo 2 da Lei nº 980, de 1º de setembro de 1994, abaixo especificada. Cargo: fonoaudiólogo, referência atual 24, referência futura 27. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrato. Paço Municipal, Bartolomeu José dos Passos, 23 de junho de 2025, Anderson José Bétio, prefeito municipal. Projeto de resolução número 0002/2025. Autoria: mesa diretora. Da nova redação aos parágrafos 4º e 5º do artigo 269 da resolução número 02/92 de 15 de dezembro de 1992, regimento interno da Câmara Municipal de Santo Expedito. Elvis Pereira Iga, presidente da Câmara Municipal de Santo Expedito, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou a ele e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 269 da resolução 02/92 de 15 de dezembro de 1992 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 269. Parágrafo 4º. O projeto de lei do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente será encaminhado à Câmara Municipal até 31 de maio do primeiro ano de mandato do Executivo e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de julho de cada ano e devolvido para sanção até o dia 30 de setembro do mesmo exercício. Parágrafo 5º. O projeto de lei orçamentária anual do município será encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de cada ano e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 2º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Câmara Municipal de Santo Expedito, 24 de junho de 2025. Elvis Pereira Iga, presidente da Câmara. Jaqueline Sturaro Ribas, vice-presidente. O Everton de Almeida Trindade, primeiro secretário. Adolfo Palestrix, segundo secretário. Justificativa do projeto de resolução número 002/2025, de autoria da mesa diretora. Senhores vereadores, considerando as alterações propostas pela emenda à lei orgânica do município número 001/2025, tocante aos prazos de apresentação à Câmara Municipal e de devolução ao Executivo para sanção dos projetos dos planos orçamentários, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, entendeu por bem essa presidência, à luz das orientações técnicas, apresentar essa medida que permite ajustamento com as alterações supracitadas. Nesse sentido, o regimento interno da Câmara Municipal, que é o instrumento que detalha as regras e procedimentos internos da Câmara, dentro do que está estabelecido na Lei Orgânica e a Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior do município, que estabelece as regras básicas para a organização e funcionamento dos poderes executivo e legislativo do município, devem estar em conformidade. Assim, propomos a alteração objeto da presente resolução, para que haja uniformidade entre as normas municipais. Câmara Municipal de Santo Expedito, 24 de julho de 2025. Elvis Pereira Iga, presidente da Câmara. Jaqueline Sturaro Ribas, vice-presidente. O Everton de Almeida Trindade, primeiro secretário. Adolfo Palestrix, segundo secretário. Está finalizada a inscrição para a tribuna sobre assunto de escolha. Determinação, secretário.
falecimento do Riquinho, que foi funcionário da prefeitura, e da dona Dadá, moradora da nossa cidade. Determina o secretário que proceda a chamar os seus vereadores que queiram fazer uso da palavra sobre assuntos entre escolhas, de acordo com a inscrição. Com a palavra, o vereador Tony Jefferson Henrique Soares. Com a palavra, o vereador Elvis Pereira. Peça a vice que assume. Senhor presidente, senhor vereadores, os funcionários da Câmara, ao doutor ministro da Câmara, a população presente, quero agradecer a presença de vocês. É uma honra receber vocês aqui. É que eu tenho falado em muitas sessões já, desde a gestão passada. O que a gente precisa é a população aqui do plenário aqui, assistir às sessões, sabendo o que nós, vereadores, estamos correndo atrás para a população, para a cidade e para os funcionários. A gente sempre procurou fazer coisas boas para a cidade, para a população, mas às vezes essas conversas distorcidas falam que os vereadores, a oposição não ajuda a administração. Se a população viesse todas as sessões, iriam saber o nosso trabalho, como está sendo. Senhor presidente, o senhor prefeito mandou um parecer jurídico aí do projeto do kit enxoval do Adolfo e no projeto de isenção de taxa dos quiosques, né? Ele foi aprovado por essa Câmara aqui, em plenário. Acho que ele fala de renúncia de receita, porque renúncia de receita ele está fazendo muitas outras coisas, porque ele taxou um monte de outra gestão, ele taxou um monte de coisas, próprios públicos que fala, né? Bem públicos da prefeitura. E eu acho que ele não está cobrando, porque se ele fosse cobrar, ele taxou campo, taxou ônibus, taxou salão de festa, taxou um monte de coisas que a população usar. Acho que isso aí dá renúncia de receita também. Agora, o vereador faz um projeto de isenção dos quiosques, juntando todos os quiosques, vai dar acho que R$1.000 e poucos, né? R$1.200. Para a prefeitura isso não é nada. R$1.200 para a prefeitura isso não é nada. Aí fala que é isenção de imposto. E o kit de enxoval também, que o vereador João falou, que acho que já tem o coisa também, né? O programa. O decretão. Agora falar que vai onerar o hospital público, acho que ele tem que usar outra justificativa. Isso aí, e foi o que eu falei na outra sessão também. O cidadão vem aqui, o empresário de fora vem aqui, querendo montar uma empresa para gerar uns 23 empregos, ele precisa só do terreno. O prefeito, desde o começo do ano, não se deu uma resposta.
Aí fora os empregos que ia gerar, 23 empregos ou até mais, diretamente da empresa. Ele falou que vai gerar muito imposto para o município. E ele, até agora, não falou nada do terreno para o empresário. Isso aí que é renúncia de receita. Acho que ele tinha que pensar melhor e procurar. O terreno tem. O terreno ali onde foi o rodeio ali, do lado onde foi o rodeio. Rapaz, se você isso aí é o essencial para mim. E demora um ano para ficar pronto o terreno, para ele preparar o terreno, que a empresa dele é grande. Ele vai gastar 1 milhão, 200 milhões, 300 para montar, para preparar o terreno para trazer a empresa dele. Então, ele teria que ter agilizado, o prefeito teria que ter agilizado isso o mais rápido possível para montar essa empresa. Mas até agora passou-se 6 meses e ele não deu resposta ainda. E ele não dá, o executivo não dá ciência do recurso que é arrecadado no dia 19 das barraquinhas aí. Não estou sabendo para onde vai parar esse recurso, que é acho que é R$50 cada barraquinha, né? Isso aí também não se receita. Então eu acho que ele teria que ter sancionado esse projeto do problema aqui do Adolfo, em vez de ficar arrumando umas desculpas sem, uma justificativa sem, né? Que não é justificativa, né? Mas isso é todos os projetos que enviamos pela Câmara, que os vereadores fazem, o prefeito não sanciona. Tem que esperar passar 15 dias para o presidente da Câmara pegar e promulgar. Então, como que ele vai falar que quer o benfeitoria do município? A vereadora Jaqueline, outra gestão, fez um projeto que foi aprovado aqui na Câmara, Jaqueline, que era para doação de leite para os idosos, né? Ele não sancionou. A Maiara fez um projeto também, que era para isentar pessoas com doenças, né? Ele também não sancionou, tivemos que esperar 15 dias para promulgar. E fora outros muitos projetos que a gente fez, nós fizemos, foi aprovado pela Câmara e ele não sancionou. Então acho que ele tinha que prestar mais atenção no que ele faz, se ele quer benefício para a cidade, para a população, e sancionar esse projeto. É uma coisa que eles fazem para a população, para a cidade, em benefício da população da cidade. Mas infelizmente ele pensa do lado político e ele não sanciona. Mas graças a Deus a gente vai lá, passou 15 dias, o presidente tem autoridade, a gente vai para o projeto. É só que ele não está cumprindo, né? Não está cumprindo do leite, não está cumprindo da isenção, do outro projeto que a gente aprovou não está cumprindo. Então fica difícil trabalhar assim. E a população não sabe direito o que acontece. Mas é assim, muito obrigado por vocês terem vindo e esperamos sempre contar com a presença de vocês aqui no plenário. É muito importante para nós, para vocês ficarem sabendo que a gente está correndo atrás. Muito obrigado, como disse a gente. Com a palavra o vereador Adolfo Marques. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, internautas, meu muito boa noite a todos. Gostaria de iniciar minha fala cobrando mais uma vez os requerimentos não respondidos que essa casa enviou, né? Porque os requerimentos já tem mais de 60 dias aí. Não chegou ainda. Já foi protocolado? Então tudo bem. Então tudo bem, se já foi protocolado. Outro ponto também que eu gostaria de abordar aqui, que
foi os pareceres jurídicos que o Executivo enviou sobre os 2 projetos de minha autoria que foi aprovado por essa casa, mas o prefeito ele não sancionou e ele não vetou, e ainda ele enviou um parecer jurídico que eu não entendi nada. Se ele tivesse vetado o projeto, enviado o parecer jurídico junto, eu entenderia o porquê que ele vetou o projeto, mas não sancionou, não vetou, o projeto foi sancionado, foi promulgado hoje durante o dia pelo presidente da Câmara, ficou sem sentido, né? Não sei se não teve peito para vetar, eu acho que faltou isso talvez, né? A questão do kit enxoval, a população aqui hoje presente, o kit enxoval que ele fala que é inconstitucional é para atender aquelas famílias mais carentes do nosso município. As pessoas, as mães que forem já eleitas, vocês têm direito, as mães aí, as grávidas, que cumprir o pré-natal corretamente na unidade de saúde, ela tem o direito a um kit enxoval, que vem banheira, vem vários itens para os cuidados dos primeiros dias das crianças, né? O outro projeto foi da isenção dos quiosques das lanchonetes, que os empresários pagam aí 300, 400 reais, e o município abriria a mão de 1.200 reais por mês. Visto para incentivar até os quiosques da praça que está fechado, eu acho que é um prejuízo a mais um quiosque daquele que custou tanto dinheiro fechado do que uma isenção, né? E ele não quer fazer, não quer cumprir. Mas o projeto foi um projeto autorizativo, ele não é obrigado a cumprir. Mas eu já vou, antemão, avisar todos os colegas aqui que tem decisões do STF que a atribuição tributária ela é concorrente entre a Câmara e o Executivo. Então não adianta vir com balela não, porque na próxima semana eu vou protocolar uma emenda a esse projeto de determinativo. Se for aprovado nessa casa, ele vai ter que cumprir da isenção para esses comerciantes, tá? Já antecipando essa questão. Eu gostaria também de levantar o ponto que está tendo muita reclamação, muito situante, muitas pessoas que fazem uso das estradas rurais estão reclamando que faz mais de 60 dias aí, eu acho que desde o começo do ano, bem mais, que não se passa a máquina na estrada, né? Hoje mesmo eu fui sentido a usina, não dá para andar, tá? É primeira, segunda, tá horrível a estrada, e a máquina sem pneu há um mês aí no pátio da prefeitura, não sei se foi feita por causa de uma ressolagem do pneu, uma coisa aí que às vezes em 2, 3 dias acontece. Não sei se é departamento de licitação, mas está ficando feio, o situante, as pessoas que usam a estrada rural está cobrando e cobra o vereador, né? Então fica aqui a minha indicação que passou por essa casa. Peço a atenção de todos aqui. Senhor presidente, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto para falar sobre outros projetos. Com a palavra o vereador José Freire dos Santos. Cumprimento a minha mesa diretora, uma boa noite. Quero cumprimentar também a população presente neste estado e todos os internautas que, de uma forma ou de outra, estão nos acompanhando. Eu vou ser bem breve, eu só quero estar aqui esclarecendo um ponto. Nós estamos acompanhando, que é a questão da patroa. Essa patroa realmente ela está com problemas, não é só de um pneu, é de 6 pneus.
E nós estamos esperando ser feita a licitação. A licitação foi concluída e está liberada. Eu creio que a partir de amanhã em diante já afirma que foi aprovada, né, do processo. Já está buscando os 6 pneus para que a gente faça a resolução, a ressondagem de todos os pneus. Porque não adianta a gente arrumar um pneu ou 2 e a gente sair para o campo e a gente ficar com a máquina parada lá na estrada e fica pior. Eu quero deixar também que da mesma forma que está sendo feito a ressolar pneu dessas máquinas, eu quero dizer essa casa também que foi feito o processo de licitação de britas para a gente também estar colocando nas estradas. Eu quero dizer que foi comprado 1.500, vai estar sendo o processo pronto para ser comprado 1.500 toneladas de brita, para a gente, junto quando a máquina estiver de volta, pronta, a gente também já vai estar pedindo para que esse material chegue e a gente comece a fazer a mesma aplicação que foi feita na gestão passada. O mesmo serviço que foi feito na gestão passada, nós vamos fazer novamente a partir de julho agora, se Deus quiser. Tá? Eu tenho dito, obrigado. Com a palavra a vereadora Jaqueline Estolado Ribas. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, jurídico da Câmara aqui presente, estagiárias, boa noite, sejam bem-vindas, né, população que está aqui nos assistindo. Primeiramente, quero parabenizar as estagiárias, né, da Prefeitura por terem vindo à sessão. Me procuraram hoje, algumas delas. Elas estão reivindicando o melhor salário do estágio, né? Até indiquei, falei, meninas, participem da sessão para vocês estarem sentindo. Lá a gente conversa melhor, vê o que pode ser feito. Mas assim, desde já, eu quero que vocês saibam que vocês podem contar com o nosso apoio, né? Quando eu falo nosso, eu acho que nenhum vereador se opõe. A gente acha justo, né? Reconhece o trabalho de vocês, que por muitas vezes cobre o profissional, né? Profissional efetivo que está ali na área, a gente sabe disso. Então, parabéns, continue firme na luta, participe, não desiste do ideal de vocês, tá? Que só assim a gente vai conseguir alguma coisa, né? Falar um pouquinho dos projetos do Adolfo, né? É uma pena isso que o Executivo faz, não sancionando esses projetos dos vereadores. Desde há 4 anos atrás, desde quando ele entrou, ele não sancionou nenhum projeto de vereador, né? Pelo contrário, ou ele devolve, ou ele veta. Eu acho que o único projeto de vereador que ele sancionou foi o do Renato Trives. Foi? Então, eu acho assim, um desrespeito com o Legislativo, né? Que atua, que tenta fazer o melhor para a cidade e não é reconhecido. Até brinquei com o Adolfo, né, lendo ali o relatório da diretora administrativa. Eu falei, Adolfo, você é um menino mau, né? Ali fala até em improbidade administrativa. O vereador querendo ajudar a população, fazendo o melhor para os comerciantes, para os restantes da cidade, e o prefeito usando argumentos baixos, né? Isso é uma pena para o município. O projeto não é para ele, não é para mim, o projeto é para a população, né? Infelizmente, o Executivo tem essa mentalidade. Falando outro fato também que aconteceu agora no nosso município, eu não sei se todos vocês estão sabendo, a gente perdeu o Projeto Guri na cidade. O Projeto Guri não existe mais, né? Então, uma pena, um projeto lindo, onde se educava crianças, capacitava para música, aula de canto, uma pena. Eu procurei saber mais o porquê disso. Não foi só Santo Expedito, foram várias cidades, né? Os polos pequenos, onde não se atingiu 70% da capacidade do projeto de alunos, eles foram extintos. Às vezes, né, poderia ter um apoio maior, um incentivo maior, né, para não deixar perder um projeto de tamanha importância no município. É uma pena, realmente.
falando do... O doutor Emir acabou de me falar, o assunto das estagiárias. É importante que vocês façam um requerimento pedindo para formalizar esse reajuste no auxílio de vocês. Então, juntem-se lá, façam esse requerimento, colham assinaturas e traz para a gente, que a gente vai ter mais força em ajudar vocês, tá? Mas o que a gente puder, a gente vai fazer. Vamos sentar, né, Tony? O Tony está à disposição, agora tem mais tempo, ele conseguiu o afastamento dele lá. Vamos sentar junto com a Josiane, que faz parte da educação, e ver o que pode ser feito para vocês, tá? Mas é importantíssima a participação de vocês. Outra coisa, eu quero fazer uma indicação aqui para o líder do governo para verificar a emenda parlamentar da BEG Saião, que a gente conseguiu de R$100 mil. Esse dinheiro já encontra-se nos cofres da prefeitura para a compra de um veículo para a saúde. E é assim, é uma pena que se deixe perder igual foi as emendas passadas. Então, Renato, você como líder do governo, eu passo essa missão para você, de fiscalizar, de estar acompanhando essa verba para a gente não perder, tá bom? Depois eu volto. Aproveitando, para ter do R$100 mil do Camargo Borges também, né? 200, não, 100 mil. Mas esse da BET já encontra-se nos cofres, tá bom? Tenho dito, senhor presidente. Requerimento número 015/2025, de autoria dos vereadores Adolfo Palestrines. Determina o secretário a chamar os seus vereadores para a discussão do requerimento número 015, de autoria do vereador Adolfo Palestrines. Com a palavra, vereador Elvis Seco Pereira Iga. Com a palavra, vereador Adolfo Palestrines. Com a palavra, vereador José Freire dos Santos. Com a palavra, vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra, vereador Oscar Lopes Cerveira Filho. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Lima Soares. Com a palavra, vereadora Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra, vereadora Jaqueline Estourado Ribas. E com a palavra, vereador Renato Siqueira Trix. O requerimento número 015, de autoria do vereador Adolfo Palestrines, está em votação. O requerimento número 015/2025, de autoria do vereador Adolfo Palestrines, foi aprovado por 8 votos. Ordem do dia. Quero comunicar aos seus vereadores que consta da pauta da ordem do dia as seguintes preposições para discussão e votação. Requerimento número 016/2025, de autoria dos vereadores Renato Siqueira Trix, Oscar Lopes Siqueira Filho, José Freire dos Santos, Adolfo Palestrines, Elvis Seco Pereira Iga, Tony Jefferson Lima Soares e Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende, requerendo regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei complementar número 003/2025, de autoria do Executivo Municipal, para que seja lido, discutido e votado na presente sessão. O requerimento determina o secretário que faça chamar os seus vereadores para a discussão do requerimento número 016/2025, de autoria dos vereadores. Com a palavra, vereador Elvis Seco Pereira Iga. Com a palavra, vereador Adolfo Palestrines. Com a palavra, vereador José Freire dos Santos. Com a palavra, vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra, vereador Oscar Lopes Cerveira Filho. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Lima Soares. Com a palavra, vereadora Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra, vereadora Jaqueline Estourado Ribas. E com a palavra, vereador Renato Siqueira Trix.
O requerimento número 016/25, de autores e vereadores Renato Siqueira Trives, Oscar Lopes Siqueira Filho, José Freire dos Santos, Adolfo Batista Trives, Elvis Pereira Riga, Tony Jefferson Henrique Soares e Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende está em votação. O requerimento número 016/25, de autores e vereadores, foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Projeto de lei complementar número 0003/25, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da referência de cargo efetivo pertencente ao quadro de funcionários públicos e da outras providências. Determina a designação para a relatoria especial do vereador Tony Jefferson Henrique Soares. Suspende a sessão por até 30 minutos. Determina o secretário a leitura do parecer do relatório especial. Relatório especial, 24/6/2025. Relator Tony Jefferson Henrique Soares. Interessado, Legislativo Municipal. Processo, projeto de lei complementar número 0003/2025. Emenda, dispõe sobre a alteração de referência de cargo efetivo pertencente ao quadro de funcionários públicos e da outras providências. Senhor Presidente, este relator, ao analisar o projeto de lei complementar número 0003/2025, que trata de alteração de referência de cargo público, entende que referida medida atende ao disposto no artigo 40, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 200, inciso 4º do Regimento Interno. Quanto a juros de conveniência e oportunidade, entende-se que a pretendida alteração se faz necessária para atender o interesse social face à expressiva demanda e atendimento prestado pela aludida servidora cuja capacidade profissional é reconhecida por toda a população dessa cidade. Ademais, a justificativa apresentada e que acompanha o presente projeto traz fundamentação suficiente para a compreensão da necessidade da manutenção da aludida profissional. Diante do exposto, opino pela aprovação do referido projeto de lei complementar número 0003/2025. É este, portanto, o meu parecer, que submeto à apreciação dos demais entes que compõem esta Egrégia Casa de Leis. Plenário da Câmara Municipal, 24 de junho de 2025. Tony Jefferson Henrique Soares, relator especial. Determina a secretária a chamar os senhores vereadores para a discussão do projeto de lei complementar número 0003/2025, de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Elvis Pereira Riga. Com a palavra, vereador Adolfo Batista Trives. Senhor Presidente, caros colegas vereadores, eu gostaria de externar aqui para vocês por que eu sou favorável a esse projeto. Quando se tratar de quesito de funcionário, eu não vou me opor, né? Se fosse um projeto para aumentar o salário do diretor jurídico, comissionado, é uma coisa diferente, né? Se tratando de uma profissional, um cargo de fonoaudióloga, que é essencial para o município, né, no qual atende muitas famílias, pessoas que têm AVC, até crianças autistas, eu acho que é necessária essa manutenção do salário dela, né? Isso não quer dizer que eu, como vereador, não estou lutando e não estou correndo atrás da referência 13 e 14, né? Essa é uma pauta que a gente já conversou esses dias atrás, já conversei com o líder do governo, a gente teve uma reunião com o executivo e tem outros quesitos, né? A gente requereu o executivo que ele tem que dar essa resposta para a referência 13, né? Foi até uma promessa do Renato que estaria intermediando isso, porque
é necessário, Renato, né? É necessário. O executivo tem que entender que é a categoria que tem o menor salário, ele tem que fazer esse sinalizar, reajustar, né? Então, isso, o porquê eu estou vou votar a favor do salário da Fono, quer dizer que eu não estou correndo atrás da referência 13 para melhoria. E eu vou sim, né, me empenhar ao máximo, e com certeza essa Câmara vai dar uma resposta para os funcionalismos da referência 13, né, uma resposta positiva, se Deus quiser. Espero que o Executivo colabore, porque em algumas reuniões que temos com ele, muitas das vezes a gente não vê esse olhar colaborativo, né? Espero que nas próximas reuniões, e dependendo dos próximos projetos que venham, né, se não tiver esse olhar do Executivo, a Câmara vai dar uma resposta para ele, e à altura. Tá bom? Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Freire dos Santos. Com a palavra, o vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra, o vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Com a palavra, o vereador Antônio Jefferson Lino Soares. Senhor presidente, vereadores, população aqui presente, os internautas, se possível, possam estar nos assistindo, desejo a todos uma boa noite. Iniciar minha fala aqui, senhor presidente, sobre esse projeto. É um projeto que eu fiquei um pouco assim, mexeu comigo, porque eu pedi até uma ajuda para o jurídico, do Emir, que está aí para me auxiliar nesse projeto. É um projeto importante, porque só quem tem uma criança com dificuldade em casa, uma criança com tratamento, que precisa desse tipo de tratamento, sabe o que passa. Um pai, uma mãe, até mesmo como o vereador Adolfo falou, né, uma pessoa idosa que precisa desse atendimento. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de valorizar esse servidor, que aliás é muito pouco, e a demanda vem aumentando muito, por causa de hoje, queira ou não queira, tem muitas crianças nascendo com uma especialidade, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar. Pesou também a servidora ter raízes aqui na nossa casa, na nossa cidade, nascida, família tradicional aqui, né? Excelente profissional. Acho que a gente não pode estar trocando uma pessoa que a gente já conhece, os modos operantes, o modo de trabalhar, a população trabalha com carinho, né? Então entrou em acordo já com o administrativo e já falou, dá uma melhoradinha para a gente poder vir dar continuidade, né? E realmente, como falei, o assédio é grande, né? Pela demora, a dificuldade desse profissional hoje, de encontrar esse profissional no município, né? Então peço a todos que olhem com carinho por esse projeto, né? E vote favoravelmente nesse projeto, para que a gente possa continuar o trabalho aqui com as nossas crianças, com as pessoas especiais aqui do nosso município, as pessoas que precisam desse tipo de atendimento. Dizer também, mandar um recado também para o Executivo, né? Vamos fazer uma melhora também para os demais servidores, né? A gente está fazendo uma votação para uma pessoa específica, né? Mas se a gente puder dar um pouquinho para cada servidor aí também, com as referências mais baixas, aí todo mundo passa por dificuldade, todo mundo merece um pouquinho de reconhecimento, que seja, de repente vai vir um plano de carreira e a gente torça para que isso aconteça. A gente teve essa reunião com ele, né? Prometeu aí que vai estar revendo tudo, mas se não vier, dá uma melhoradinha no salário, que seja 5% ao ano. No final do nosso mandato, os servidores já teriam aí 20% acumulado do salário, 3 mandatos já estaria com mais de 50% de valorização salarial. Então, um pouquinho por ano, um pouquinho que a gente fizer por cada servidor, acho que é válido. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora José Rodrigues de Oliveira Vizene. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, demais vereadores, população presente. Eu vim aqui dizer sobre o projeto também, que eu vejo como uma extrema importância, a questão da saúde pública, né? O Antônio me fez lembrar, eu tenho um sobrinho autista, com 3 anos ele ainda não falava, e hoje ele começou a fazer todas as terapias, inclusive fonoaudiologia, e hoje com 4 línguas ele fala muito bem. Nesse caso específico,
nossa cidade. Eu acredito que é de extrema importância resolvermos a questão, porque foi uma solicitação e merecida a adequação do salário do profissional, né, um profissional capacitado, que trabalha aqui há anos, como o Tony disse, filha da nossa terra, que mesmo não morando mais na cidade, ela se dispõe a vir trabalhar aqui, com certeza tem muitas despesas também. E eu quero dizer que, com o caso de saúde, eu sou favorável à resolução do problema o quanto antes. Uma palavra, vereadora Jaqueline Misturado Ribas. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora aqui presente, população que esteja nos assistindo, eu venho aqui falar um pouquinho do projeto também. Fui contra o requerimento de urgência. Alô? Alô? Fui contra o requerimento de urgência, porque eu acho que não tinha necessidade de passar como urgência. Podia tramitar normal, né? Requerimento de urgência, a gente sabe que é um projeto de calamidade pública. Eu acho que poderia sim esperar para passar pelas comissões, né? Essa é minha opinião, estou dando a minha opinião aqui. Não sou contra o projeto, nem contra a profissional, pelo contrário, admiro o trabalho dela, né? Acredito em tudo que vocês falaram aqui, Josiane, o Tony, o Adolfo, né? É uma profissional essencial para o município. Pena que o executivo só vê um lado da história, né? A gente tem aqui no município também uma coordenadora de IE, que é a única coordenadora que está na referência 16. Eu falei isso na reunião e estou falando aqui de novo. É a única coordenadora que recebe 1.700 e poucos reais, né? Uma coordenadora de um das pastas da prefeitura. É uma vergonha para o município, né? A gente tem um secretário de escola que ele desempenha várias funções dentro da escola e ele está pedindo há anos a mudança de referência. E isso não vem. É uma pena também, né? Eu trouxe por escrito para mim não esquecer nada que eu tenho para falar aqui hoje. É com grande respeito e senso de responsabilidade que me dirijo a todos nessa ocasião. E hoje faço uso da palavra para reafirmar um compromisso que deve ser coletivo, permanente e inegociável, a valorização de todos os servidores públicos, sem distinção de cargo, de função ou áreas de atuação. Em cada canto da administração pública, seja no atendimento direto ao cidadão, nos bastidores da burocracia, nas ruas, nos gabinetes, há servidores e servidoras que se dedicam seus dias à construção de um país mais justo, mais eficiente e mais humano. E essa engrenagem só funciona porque todos, sem exceção, cumprem seu papel com dignidade, competência e compromisso. Não há servidor mais ou menos importante. Não há função maior ou menor de valor. Há sim uma rede de profissionais interligados onde cada peça importa. O agente da limpeza, o técnico, o analista, o auxiliar, o educador, o profissional de saúde, o administrativo, o fiscal, todos são essenciais. Valorizar o servidor público é ir além de palavras, é garantir condições de trabalho dignas, respeito institucional, formação continuada, remuneração justa e reconhecimento constante. É entender que sem servidor
servidores valorizados, não há serviço público de qualidade. Hoje, mais do que nunca, enfrentamos desafios enormes, mas sabemos, onde há serviço público forte, há proteção social. Onde há servidor respeitado, há cidadania respeitada. Onde há união entre todos os cargos e funções, há capacidade de transformação real. Por isso, que essa valorização não seja seletiva, não seja simbólica e não seja adiada, que ela seja concreta, igualitária e permanente. Nosso compromisso é com todos e todas, porque o serviço público só se sustenta quando é justo para quem dele depende e também para quem o faz acontecer todos os dias. Muito obrigada a todos. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Pires. O projeto de lei complementar número 0003/2005 e a autoria do executivo municipal está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 2º do regimento interno, convido os vereadores a registrar seu voto pelo sistema eletrônico. O projeto de lei complementar número 0003/2005 de autoria do executivo municipal foi aprovado por 8 votos. Explicação pessoal. Está autorizado a inscrição para registro na tribuna sobre assunto de identificação pessoal. Dessa forma, é concedido 5 minutos para que os interessados façam registro na tribuna. Está finalizado o registro na tribuna. Determina ao secretário que proceda a chamar os senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra nessa fase de expressão pessoal, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Pires. Senhor presidente, novos colegas, população presente, internautas que porventura possa estar nos acompanhando. Eu queria começar minha fala agradecendo aos novos vereadores, né, pela aprovação do projeto, apesar do projeto não ser minha autoria, foi sugerido por mim, né, no mercado do dia, conversando bastante sobre isso daí. Eu sugeri o executivo esse projeto após uma visita que eu fui fazer na educação e uma conversa que eu tive com a FONO também. E o relato que ela tinha feito, né, da satisfação do salário e da compensação que ela não estava tendo com a viagem, né, ela estava vindo trabalhar. E é um setor, um funcionário muito importante, né, do nosso município, pela dedicação que ela tem com os munícipes daqui e a excelente profissional que ela é também. A gente sabe como que é difícil achar um profissional desse na área. Tem vários municípios aí hoje procurando um profissional desse e não estão encontrando
pela escassez, né? Então eu gostaria de começar minha fala agradecendo aos vereadores pela aprovação. Só falar assim para vocês, eu também não compacto muito com o regime de urgência, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu peço um regime de urgência, né? Foi o terceiro mandato. Eu só vi assim, a necessidade da gente estar pedindo com regime de urgência, em questão que a gente vamos entrar em recesso, né? E se a gente deixa esse projeto para a gente votar depois do recesso, poderia estar, nesse meio tempo, a gente está perdendo a profissional. Gostaria de falar também sobre os estagiários, sobre a remuneração. A semana passada eu estive na escola também, fazendo uma visita. Eu já tinha sido procurado por alguns estagiários também que me relataram que o salário deles são baixos, né? Acho que hoje está R$800, já está defasado também. Tive conversando com a coordenação da educação, com vários professores. Eles também me relataram a dificuldade que está tendo com falta de estagiários, né? E até por causa do valor. Poucas pessoas estão se interessando pelas vagas. E esses profissionais são muito importantes, né? Tendo em vista que tem alunos que necessitam mais de um acompanhamento e eles desempenham bem esse papel, né? Também, no momento, eu levei até o prefeito esse problema, que iria ver com a equipe da educação, com a coordenação da educação, alguma coisa que poderia estar sendo feito a respeito de melhorar esse valor pago para eles. Gostaria também de falar sobre as emendas, né, que a Jaque falou. Pode ter certeza que eu vou ficar em cima, né? Eu fiz um compromisso com vocês que emenda nenhuma seria perdida, independente de quem ganha a emenda. Pode me procurar, que eu faço a maior questão de estar junto com vocês, acompanhando. Falei com o Everton, o vereador, esses dias também, né, Everton, sobre a emenda do Chinagro, né? A gente já está acompanhando também, tá? Para a gente não estar correndo risco de perder essa emenda. Faço o meu compromisso com vocês. Eu tive conversando bastante esses dias, eu, juntamente com o vereador Adolfo e o jurídico, né, sobre a referência 13 a 14, que poderia ser feito sobre ela, né? Conversei bastante também com o prefeito e marquei uma reunião ainda essa semana com o contador, para a gente estar fazendo um levantamento e estar trazendo aqui para essa casa aqui o que a gente pode estar melhorando para a referência 13 a 14, pelo menos alguma coisa de início, até que seja feito um novo projeto, uma readequação de cargos, né? Para estar melhorando para todos, mas eu acho assim, que a 13 e a 14 está bem defasada, né? Eu acho que a gente tem como estar tentando solucionar primeiro essa parte deles, porque a gente não pode esperar por muito tempo para não defasar mais, né? Falar também para o vereador Elcio também, que como eu disse para ele na última sessão, que eu tinha falado sobre o terreno com o prefeito, se quiser que eu vá com você também, lá eu faço questão de ir, porque no momento que eu falei com ele, ele falou que o terreno estava à disposição, tá? Se caso o senhor queira que eu vá junto também para estar reforçando esse compromisso, eu faço esse compromisso com o senhor também. Os requerimentos que eu disse para vocês que seriam respondidos, eles já foram protocolados na Câmara. Não sei por que eles vão subir para cá, não sei se eles podem ainda subir para cá, porque já passou o tempo, né? Mas eles já se encontram na Câmara, tá? Aqueles que me passaram os números que não tinham sido respondidos. As indicações ainda não consegui fazer o levantamento, porque eu pedi para a Fátima
o número delas e ela não conseguiu me fornecer ainda a tempo. Mas para a próxima sessão eu tenho certeza que elas já estarão respondidas também, tá bom? Eu digo, senhor presidente, uma boa noite. Com a palavra, vereador Elvis Pereira Riga. Eu sabia que é sua. Senhor presidente, senhores vereadores, ao juiz da Câmara, ao cidadão, irmão do vereador Tony, Josiane, infelizmente as estagiárias foram embora, né? A gente gostaria que elas tivessem ficado até o final, mas o interesse delas foi resolvido quase para, né? Eu sei que é complicado. A gente fica aqui tentando fazer é o que eu falei, sabendo que só volta gente que não tem interesse próprio, né? Por isso que a gente fica aí passando por coisas desnecessárias. Teve uma sessão aqui que eu passei mal, fui para Prudente, passei UPA lá, peguei uma chuva na estrada, demorei quase uma hora na rodovia, a 40 por hora por causa da chuva, com problema de saúde. Fui chamado de covarde aqui nessa plenária, aqui, por gente que eu ajudei muitas vezes. Covarde aqui me chamou de covarde. Eu já falei, tenho caráter, sou pai de família. E essa pessoa que me chamou de covarde é pessoa de mim, eu já ajudei ela. Isso ela teria que pensar bem quando fala as coisas para outra pessoa, porque foi gravado. Aqui, ó. Era 28 cargos comissionados, cargo de confiança, que o prefeito ia enfiar na prefeitura, sem precisar fazer concurso, sem nada, paga gerar um gasto de R$100 mil na folha de pagamento. A falta de responsabilidade dos vereadores da época aqui. Para mim é falta de responsabilidade. Se aprova um projeto daquele lá, esse dia na reunião na gabinete lá, eu perguntei, como está isso da folha? Aí o chefe do gabinete foi lá, voltou e falou assim, está 51%. 51% não foi aprovado os cargos. A pessoa deve ser aprovado. 28 cargos para gerar mais de R$100 mil de gasto na folha de pagamento. É o que eu falo, senhor vereador, isso aqui é responsabilidade. Isso aqui, ó, é responsabilidade. Aprovou que está aprovado. Então a gente, quando vai aprovar um projeto aqui, tem que ter responsabilidade, tem que ter caráter, saber bem o que está fazendo. Porque isso aqui pode refletir nos nossos filhos, nos nossos netos. Isso aqui é coisa séria, não é brincadeira não. Eu já vi vários mandatos aí. Eu vi vereador aqui em outros mandatos passados que ficava com brincadeirinha, ficava com coisinha, achando que isso aqui não é responsabilidade. O cara ficava fazendo joguinho político, querendo tirar proveito das coisas. Hoje o cara nem mora aqui mais. Ele caiu de paraquedas aqui, elegeram como vereador. Por causa dele foi prejudicado várias coisas que eu sei na cidade. Então, a gente tem que encarar isso aqui como uma coisa responsável. Uma coisa que pode futuramente prejudicar um dos nossos filhos, um dos nossos netos, a cidade, a população, não só nossas famílias, mas a população. Isso aqui é coisa que a gente tem que pensar bem. E sobre reestruturação de cargos, essas coisas salariais, o prefeito falou na reunião aquele dia que a 180 dias ele ia mandar. 180 dias. Isso é brincadeira. É brincadeira com o funcionário. Eu acho que ele, sei lá, umas coisas que parece que ele tira sarro na cara dos funcionários. E duro que tem funcionário que der referência lá embaixo, lá tá ganhando o salário mínimo, fala que era bom. Funcionário vai lá e fala que era bom. Tinha funcionário aqui, eu vi, do dia que me xingaram aqui, chamaram de covarde. Tem funcionário aí da referência aí, recebendo um salário mínimo. Só que a pessoa não pensa, não sabe que tem que pensar, tem que procurar informação sobre o projeto.
Teve gente que falou que o prefeito não fez nada na cidade nos 4 anos passados, porque nós atrapalhamos, porque eu atrapalhei como presidente da Câmara. Isso aí é uma coisa que aí sim dá vontade de chamar a pessoa de covarde, porque ela não sabe o que está acontecendo, não sabe como que é o decorrer das coisas, e vem falar uma coisa dessa com a gente. Eu falei já várias vezes, senhor presidente, faz um tempinho. Eu estou há 12 anos de mandato, 12 anos e meio já. Sempre procurei fazer o melhor para a cidade, para a população, para os funcionários. Sempre briguei. Fui 8 anos na gestão do mesmo prefeito, mesmo lado político. E eu brigando para funcionário, para a melhoria do salário do funcionário, para a valorização do funcionário. O prefeito mandava projetos para prejudicar o funcionário, para retirar coisa do funcionário. Eu pegava, batia de frente com ele e falava que não. Porque o meu pensamento é esse. Eu fui eleito vereador para ajudar a cidade, ajudar a população, ajudar os funcionários. A gente está aqui para ajudar a desenvolver o município. É o que a gente procura fazer. Mas as conversas que saem na rua, essas conversas distorcidas que tem hora que a gente dá uma desanimada. Mas graças a Deus, todo dia eu levanto cedo, graças a Deus, coragem e força de vontade para continuar batalhando. E graças a Deus estou encarando de frente e é o que eu peço para vocês, senhores vereadores. Vamos procurar fazer a coisa certa, que isso aí é para o nosso futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, futuro da nossa cidade, da população. Gente, senhor presidente, obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador Adolfo Palestrins. Senhor presidente, já que você teve uma fala excelente sobre a questão do funcionário, você disse tudo ali, não tira uma vírgula, né? Tem um problema também, eu dizer ao líder do governo, Renato, que a gente poderia conversar com o prefeito, você chegar até ele, que tem cargos no nosso município que não é merece, é direito à insalubridade. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm um cargo na cozinha, piloto, e não tem insalubridade, né? Já foi solicitado pelo departamento que esse funcionário tenha esse direito adquirido e até hoje não foi respondido pelo executivo. Eu não sei qual que é o critério que ele está usando, né, nessa questão da insalubridade, né, porque tem um relatório, um estudo, né, que faz a cada período, um estudo de segurança do trabalho, lá, se eu não me engano, NR lá, e eu não sei qual que é o critério que ele está usando na questão da insalubridade, porque tem pessoas que trabalham lá dentro, isso é nítido, né? Pessoas que trabalham no calor daquele, já foi solicitado a insalubridade, mais de 5 meses aí, há não sei quanto período, e até hoje não foi respondido, não foi dado olhar, né? Não sei se a pessoa tem lado político diferente, aqui no nosso município acontece muito dessas questões. Então, se quer valorizar o funcionário, eu acho que é um passo para se começar, né? Através da isenção de lado político, sim, atender os direitos do funcionário. Outra questão que eu gostaria de deixar registrado nessa casa é que eu estou recebendo muita reclamação essa semana e a semana passada também sobre as pessoas buscar remédio do posto de saúde e dar em falta, remédio controlado. Eu não sei se é falha de citação ou de empresa, mas está tendo muita reclamação mesmo. Não sei se é para os outros vereadores, alguém está reclamando, né? E eu acho que isso é um absurdo para o nosso município, né? Não
Não sei se é falha do licitador, se deixa acabar. Eu conversei até com um dos funcionários ali da farmácia e o problema é que deixa acabar para depois comprar, né? E tem empresa também que não entrega. Eu acho que o município deveria tomar uma atitude, não só depender da questão do CIOP, né, do consórcio, mas ter uma licitação própria também, para tentar sanar esses problemas que vêm acontecendo, né? Eu acho que seria muito importante se levar isso ao executivo, para ver o que dá para fazer, se puder chamar a gente, nós vereadores também, a gente vai conversar, procurar entender um pouco essa situação, né? Porque muitas das vezes a gente, outras pessoas têm condições de comprar o remédio, né? Mas às vezes um assalariado, um aposentado, que seu salário paga aluguel, às vezes não tem essa condição, né? Então gostaria que pudesse estar vendo essa questão. Esse dia atrás eu estive lá na saúde também, só mais uma adendo aqui. Por causa dessas faltas, né? Eu até trouxe para essa casa aqui que a gente estava tendo problema com o CIOP e um pouco de problema com a licitação. Semana passada foi contratada uma assessoria para a gente tentar ver se melhora essa parte da licitação, que ela está dando um treinamento tanto para a saúde, o pessoal da saúde, quanto para o pessoal da licitação interna aqui também, para ver se a gente consegue dar uma melhorada e sanar esse problema. Bom, e se precisar da gente ir junto lá, pode contar comigo, eu estou à disposição, tá bom? Então, obrigado pela atenção. Senhor presidente, só mais um tempo, só para concluir. Eu gostaria de deixar dito, lá no começo da minha fala, lá na explicação pessoal, lá no começo, da questão do kit enxoval, né? O parecer do executivo disse que vai trazer despesa para o município e não consegue pagar esse kit enxoval. Gostaria de dizer que tem R$50 mil que o deputado Maurício Neves, a meu pedido, destinou para a saúde. Eu acho que R$50 mil dá para pagar kit enxoval e sobra dinheiro para ele ainda. Tá bom? Só para deixar dito aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Diretora, presidente, novos vereadores, população presente. Em janeiro deste ano, eu iniciando meus trabalhos aqui como vereadora, antes mesmo da sessão ordinária teve uma sessão extraordinária, né? Para o RGA, que é o reajuste geral anual dos salários. Naquela ocasião, tivemos uma reunião com todos os vereadores, onde foi dito que a referência 13 estava abaixo do salário mínimo e que precisava de um aumento real, não apenas o reajuste. Naquela ocasião, todos os vereadores, nós vereadores estivemos de acordo para reivindicar junto ao Executivo, ao Prefeito Municipal, essa valorização e esse aumento real. Ocasião que eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez, eu, sendo vereadora, eu pensei, vou ser instrumento de melhorias, né? Você poder estar participando do avanço da cidade, principalmente do funcionalismo público, e sem ele a administração não anda. Como disse a nobre vereadora, muito bem dito, Jaqueline, porque é toda uma estrutura que precisa ser vista com carinho e atenção. E naquela ocasião o Tony foi representando todos os vereadores junto ao Poder Executivo para pedir esse aumento. E ele voltou frustrado, nós ficamos frustrados. E eu queria dizer também aqui, falar com a minha xará Josiane, que é uma lutadora dessa classe. Continue. Estamos com vocês, tá? Em nenhum momento estivemos sem essa atenção, sem essa preocupação, em nenhum momento, todos aqui, e vamos continuar lutando. Você pode ter certeza
né? Não só para a referência 13 e 14, mas essas são as mais afetadas, mas toda a reestruturação dos cargos. Naquela ocasião, em janeiro, o prefeito disse que em 6 meses ele resolveria a reestruturação dos cargos. Nós estamos completando 6 meses. Agora ele pediu 180 dias. Então, faço um pedido, né, através do líder, você está sempre bem requisitado, né, para que lute por essa causa, né, porque é uma causa de todos nós, representantes dos cidadãos ex-presidentes, principalmente dos funcionários públicos, tá bom? Benedito. Com a palavra, vereador Antônio Jefferson Livre Soares. Senhor presidente, vereadores, população aqui, e aqui fazer um agradecimento a cada um de vocês pela votação, pela aprovação do projeto. Dizer aqui, vereador, que eu também sou totalmente contra, desde o início a senhora sabe disso, que eu sou contra os projetos de urgência, não seja calamidade, né? Eu até comentei com o doutor Emir, falei, eu não gosto de votar esse tipo de projeto dessa forma, mas eu entendi que o projeto merecia um pouco de atenção. Como disse o vereador aqui, se a gente votasse esse projeto, se a gente entrasse em recessão, então poderia a gente perder essa profissional aí. Mas é um tipo de coisa que eu também fiquei muito, deixo aqui bem claro que eu fiquei descontente em votar o projeto dessa forma. Eu acho que os projetos que vêm para essa casa aqui, existem as comissões para que tenham sido passados pelas comissões, né? Aprovado ou não, mas os projetos eles têm que ser encaminhados para as comissões e analisados por cada uma das suas comissões. Mas quero deixar aqui meu parabéns por essa casa aqui, por ter aprovado o projeto. Em segundo, dizer aqui, também fico triste porque a gente dá uma atenção para as crianças, dá uma atenção na melhora da saúde, mas perdemos aí o projeto Guri, como citado pelo vereador. Então, muita criança vai ficar aí de novo desassistida. Então, peço que o prefeito, não é do prefeito municipal, deixar bem claro aqui, isso é coisa do governo do estado, que já desde a época do Dória, já era para ser extinto. Quem sabe acompanhou que o Dória tinha já esse plano de acabar com o projeto Guri, mas usou politicamente para falar, alguém orientou ele e falou assim, não é hora de acabar, então ele segurou e passou agora para o governador Tarcísio, e infelizmente o Tarcísio agora, com essa reestruturação, não sei o que pensa, né, um projeto tão bom para o município, para todos os municípios, né, as crianças aprendendo a tocar, ocupando tempo, eu não sei o que pensam a cabeça desses políticos nesse momento, né, acabar com um projeto tão bom desse para cada município, desde município do nosso tamanho, do nosso porte pequeno, como um município grande também, que precisa desse tipo de projeto. Então, peço aqui ao prefeito que faça aí uma viagem, busque uma solução para esse problema. Eu sei que não é culpa dele, mas por obrigação buscar, de repente, uma solução, né? Quem sabe consiga reverter. Eu estou indo para São Paulo amanhã, vou buscar junto a alguns deputados, fazer esse pedido para que também intercedam para Santos pedido, né? E deixar registrado hoje aqui também que fiz a entrega de 20 computadores lá no CRAS. É um projeto meu que, antes de ser vereador, quando eu estava presidente da Associação Comercial e presidente da cooperativa, um contato em Brasília, né, com a secretaria, eu consegui 20 computadores. Até depois falaram, cadê o Tony sumiu com 20 computadores? Onde está esses computadores? Doou, vendeu, fez alguma coisa com o dinheiro? Estava esperando que o município fizesse uma parceria, fizesse um local adequado para que a gente pudesse ceder esses computadores. Eu não tive mais contato, assim, como presidente, eu não poderia mais destinar esses computadores, porque, como disse, me tornei vereador, mas entenderam aí o Alex, que é presidente da associação, e o Jorge, que é presidente da Copex, falaram, não, você ganhou o computador, a destinação é sua, é um bom projeto, é um projeto que vai ajudar o município, vai ajudar as crianças. Então hoje a gente entregou lá, são 19 computadores na verdade, que um a gente acabou utilizando lá na cooperativa na época. Então são 19 computadores que vai auxiliar aí o projeto lá no CRAS, né? Formação de criança, adulto, parece que são mais de 200 pessoas que vão acabar usando os computadores lá. Um investimento de quase R$30 mil e está à disposição do município. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, vereadora Jaqueline Esturaro Ribas.
novos vereadores, vereadora, Josiane, o Juninho aqui presente, sejam sempre bem-vindos. O vereador Adolfo aqui falou sobre a insalubridade do funcionário, né? Qual o critério usado na destinação da insalubridade? É muito engraçado, porque é assim, o funcionário da cozinha piloto, ele lida com o fogão, né, que é quente, com o barulho das máquinas que existem ali na cozinha, né, com todo o risco que ele corre, ele não recebe insalubridade. Mas o secretário do centro de saúde, que fica dentro de uma sala, recebe insalubridade. Você sabe qual que é o critério, vereador, que a gente percebe-se que tem nessa administração? O critério de levantar bandeira. Você levantou bandeira, você recebe. Você não levantou, você não recebe, né? Eu fico aqui imaginando, já falei isso e vou repetir, não sou contra a funcionária, a fonoaudióloga, admiro o trabalho dela, admiro ela como pessoa, uma excelente profissional. Eu fico aqui me indagando se fosse um funcionário do partido ao contrário, com tal excelência, com tal profissionalismo, será que o prefeito ia mandar um projeto desse? Será? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque eu conheço um funcionário que há 4 anos atrás levantou a bandeirinha do prefeito e era presidente do Fundo Social. Nessa campanha, levantou a bandeira contrária e hoje está varrendo rua. Legal, né? É muito bom. É isso aí onde a gente vê a igualdade do prefeito médio, o peso da balança onde ele se equilibra, né? A vereadora Josiane lembrou muito bem, no começo do ano, o reajuste, onde o vereador Tony foi negociar, porque o prefeito nem recebia gente. Então, o Tony intermediou. Isso é verdade, vocês lembram, né? O Tony intermediou, lutamos, seguramos o projeto, não foi, presidente? Esperando uma resposta do prefeito e nada. Ele pediu 6 meses, né, Josiane? Agora ele tornou a pedir mais 6 meses. Só que essa luta nossa não vem de 1 ano, vem de quase 5, que já estamos no meio do ano. Então todo ano a gente tem a mesma promessa. Foi o que eu falei para ele na reunião. Então eu acho assim, que nós estamos servindo de quê? Fazendo papel de palhaços, né? E o poder está nas nossas mãos. Se a gente não aproveitar essa oportunidade, agora a gente não vai conseguir nunca mudar essas referências. Nunca. Então, meu recado hoje é esse, né? Eu fico indignada com o tamanho de descaso com alguns servidores, né? Quero parabenizar a todos pelo voto da fonoaudióloga merecida, ela merece, um excelente exemplar. Josiane falou, né, das crianças autistas, eu também tenho na minha família, eu sei a necessidade, né? É lógico que a gente não queria perder uma profissional desse tamanho no nosso município, mas a minha indignação é com os outros, né? Eu luto pela igualdade e pelo respeito também, porque eu acho que isso é um pouco de falta de respeito, de reconhecimento. Tenho dito, senhor presidente, boa noite a todos e muito obrigada. Bom recesso a todos, né? Agora a gente vai ter um mês aí de descanso. Descanso ou não, a gente podemos aproveitar, né? Esse um mês para trabalhar um pouquinho mais. Vamos para aqui, mas o resto vamos fazer normal. Boa noite, gente. Despacho final. Quero comunicar aos senhores vereadores que no período de 1º de julho a 31 de julho de 2025 não haverá sessão ordinária, por essa Casa de Leis está em recesso. Comunico aos senhores vereadores que após a sessão ordinária dessa Casa de Leis será realizada no dia 12 de agosto de 2025, terça-feira, às 19 horas. E nada mais haverá a tratar sobre a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão ordinária. Boa noite a todos e bom recesso a todos.